Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens, que por sinal é o nome também do canal da Maura Brandão, que está de volta aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre alguns assuntos da ciência, sempre com as lentes do criacionismo. É a nossa pitada de interpretação dos fatos, né? Maura, tudo bem com você? Seja bem-vinda aí de volta para falarmos sobre esses temas empolgantes. Hoje tem desde Marte até a Terra, né? Exatamente, Michelson. Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem está assistindo a gente também. Estamos aqui mais uma semana para falar sobre dois temas bem interessantes e diversos aqui. Ok, como eu sempre tenho feito aqui, lembro aos nossos amigos que existem fontes bem interessantes para vocês consultarem, scb.org.br. Tem o site também do Geoscience Research Institute, que é o nosso Instituto de Pesquisas em Geociências, lá de Loma Linda, é um instituto mantido pela Igreja Adventista Mundial, e o site é o grisda.org, GRIDSA, grisda.org. Tem muito material bom lá também. E indico o meu blog, que já tem quase 20 anos aí de existência no Brasil, que é o criacionismo.com.br, www.criacionismo.com.br. É um banco de dados ali com bastante material, inclusive a Maura, que é bióloga, doutora em ciências, é uma das colaboradoras desse blog aí também. Mas, sem mais delongas, a não ser para pedir que você se inscreva nos nossos canais, se já é inscrito aqui no meu canal, beleza, se não, aproveita aí um tempinho, vá lá, se inscreva, e faça o mesmo no canal da Maura, que tem como nome Observatório das Origens. Vá lá, rapidinho, se inscreva no canal dela, acompanhe os conteúdos muito bons, inclusive às sextas-feiras, ela faz uma versão expandida da conversa que temos aqui às terças-feiras. Então, toda terça-feira a gente dá uma palhinha aqui nos nossos canais, 2, 3 assuntos, sempre terça-feira à noite a gente posta nos canais, e na sexta-feira ela faz um podcast bem mais longo, mais detalhado, com muito conteúdo aí científico bem interessante. Então, se inscreva nos canais, acione o sininho para receber as notificações, dá um like também nos vídeos e comente também ali abaixo dos conteúdos. Tudo isso aí ajuda a dar engajamento e fazer com que esses conteúdos cheguem mais longe, ok? Vamos lá então, Maura, para os temas que você selecionou para hoje. O primeiro deles qual é? Tá com o áudio desligado, Maura. Vamos agora lá, vai. Então. O primeiro aqui fala sobre a Lucy, né? Então, se tem alguém aí que nunca ouviu falar da Lucy, a Lucy, ela é um fóssil de um provável ancestral do homem, do Australopithecus afarensis, né? Ali na evolução do homem, a gente tem basicamente dois grupos, os Australopithecus, que são mais parecidos com os símios, e os Homos, que são mais parecidos com os homens, né? Então, a Lucy seria aí o primeiro ancestral, uma espécie de, sei lá, forma transicional na evolução do homem. E esse ano faz 50 anos que ela foi encontrada lá na Etiópia. Inclusive, o fóssil dela está exposto lá no museu em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Mas, assim, a reportagem da Science é gigantesca. Eu vou aqui dar uma resumida, porque a reportagem basicamente retoma um pouco da história do achado da Lucy, quem descobriu, como foi, a importância desse achado para aquele momento, e fala um pouco a respeito de como está hoje o estado da arte, dessa questão da Lucy, né? Então, hoje, 50 anos depois, já existiram outras formas que foram encontradas, mais ou menos da mesma época que a Lucy, inclusive outros indivíduos, porque quando você procura o esqueleto da Lucy lá no Google, você vai ver que é um esqueleto super fragmentado. Então, o que os paleontólogos, os antropólogos, na verdade, né, eles fizeram? Eles foram encontrando outros indivíduos que também eram parciais e foram descobrindo e montando esse quebra-cabeça com que eles imaginavam ali que seria aquelas peças complementares, né? Então, eu achei interessante algumas citações ali dos pesquisadores, né? Primeira coisa é que ele fala assim, que na época da Lucy
Só lembrar todo mundo que aqui eu estou relatando o que a teoria da evolução afirma e não o que nós acreditamos, é só a parte factual aqui, tá? Então, que na época da Lucy, na verdade, se a gente for olhar para a evolução do homem, não é como se fosse uma árvore com um tronco, né, e várias ramificações. Existiram vários indivíduos ou espécies na mesma época que a Lucy. E aí o que aconteceu é que, de acordo com a interpretação evolucionista, naturalista, a Lucy teria sido a matriarca que vingou e que deu origem à linhagem do Homo sapiens, né? Então, assim, uma coisa interessante a gente... E esse tema de fósseis, de evolução do homem, sempre vai aparecer aqui. Mas é uma coisa muito importante para a gente dizer, e o que a gente pega desses achados é que, lógico que toda essa questão da evolução do homem, os achados eles são muito esparsos, eles são muito fragmentados, e é muito incompleto toda essa evolução. Boa parte da evidência que eles usam para criar essas linhagens é a genética. E aí depois eles buscam encontrar na antropologia ou na paleontologia com os fósseis dados que vão embasar aquilo que eles já teorizaram ou hipotetizaram com a genética, né? Só que, de fato, o que a gente tem, e a reportagem fala, fósseis bem completos. Então, acha um crânio aqui, acha o osso do cotovelo ali, acha o fêmur ali. E aí eles vão criando um quebra-cabeça, né? E, assim, é uma história complicada da gente entender e acreditar, porque se vale muito da interpretação do cientista que está ali observando a evidência. E como vale muito da interpretação, então, por exemplo, eles falam que a Lucy era um Australopithecus que ele andava ereto. Aí eles falam como isso? Pela anatomia. Só que ninguém nunca viu a Lucy andar. E se de repente era uma outra forma que não era exatamente o movimento ereto ou não? Enfim, o que eu tô querendo dizer é, a gente pode questionar essas coisas, porque isso está muito sujeito à interpretação, né? E outra questão também que eu queria falar antes de passar para você, Michelson, é assim, com esses questionamentos, não significa que a gente tá falando assim, nossa, estamos desmentindo a evolução, não é? Quando a gente olha esses dados, a gente fala assim, nossa, olha, não era um tronco, eram vários indivíduos, eram vários tipos básicos que os evolucionistas acabam interpretando pela similaridade como sendo uma linhagem do homem, mas pode ser que tenham sido apenas tipos diferentes de símios que existiram naquela época, entende? Enquanto você falava aí, Mauro, eu tentei localizar e encontrei aqui um Prezi que eu já usei em algumas palestras, com uma curiosidade aqui só, né? Depois vocês podem procurar no meu canal aí no buscador, pela palavra Lucy. Vocês vão encontrar 2 vídeos que eu apresentei um tempo atrás, e aqui tem essa curiosidade interessante, olha só. Eu comparei, né? A apresentadora e comediante Joan Rivers morreu no dia 4 de setembro de 2014, acho que é Joan mesmo, né? Alguma coisa assim. Uma necrópsia inicial não conseguiu revelar a causa da morte dela. Veja só, eles tinham um cadáver uma pessoa recém-falecida ali, um cadáver fresco, digamos assim, e não conseguiram, por necrópsia, determinar do que ela tinha morrido. No entanto, aí está, né, a Lucy, né? Isso aí é a Lucy, tá? Um Australopithecus que viveu na África há supostos 3,18 milhões de anos. Na verdade, são quase 40% aí de um esqueleto, né? E como disse a Maura, muitas vezes são fragmentos de indivíduos diferentes também. Aí, tida como avó da humanidade, aliás, Maura, um dia a gente pode conversar, quem sabe, um pouquinho sobre a tal da Eva mitocondrial, né? Já que você falou da matriarca aí, né? É um tema bem interessante. O que me chamou a atenção numa notícia que eu li um tempo atrás é que um pesquisador afirmou que a Lucy sofreu uma queda de 15 metros. Não foram 13, nem 14, nem 16, 15 metros. E aqui está a citação, que foi publicada, inclusive, na Nature. Olha só que coisa, né? Diz aqui o John Kappelman, antropólogo da Universidade do Texas, que Lucy esticou os braços no momento do impacto, numa tentativa de amparar a queda. A comparação que eu faço é essa, né? Como que, muitas vezes, analisando um cadáver completo,
os pesquisadores não têm, né, ideia, talvez, ali do que tem acontecido com a pessoa, e aqui, com esses fragmentos, o cientista foi capaz de dizer que ela caiu de 15 metros, exatamente isso, girou no ar para tentar se defender na queda e se quebrou lá embaixo. Então, e isso é publicado na Nature, né? Então, é complicado, né? Vamos lá. Prossiga aí, Maura. Assim, a gente sabe que as técnicas forenses são super avançadas e a gente consegue, assim, descobrir várias coisas, mas essa notícia realmente que ela caiu da árvore aí, enfim, né? O trabalho dele é sério, mas Claro. parece meio difícil de acreditar. Né? Eu não estou aqui invalidando o trabalho dos pesquisadores de forma alguma, né? Mas é que me chama a atenção porque quando você quer apresentar alguma pesquisa criacionista, comparando com essa aí bem mais fundamentada, muitas vezes você encontra dificuldades, barreiras, né? E quando a pesquisa valida o modelo evolutivo, muitas vezes é o tipo de pesquisa como essa, que não tem assim tanta fundamentação, mas encontra espaço para divulgação e publicação, né? Exatamente. E a gente não vai aqui nem falar de outras coisas do tipo horóscopo e tal. Sim. Mas, enfim, vamos passar aqui para a próxima. A próxima eu achei bem interessante. O título é o seguinte: pesquisadores afirmam que Marte teve água por mais tempo do que se imaginava. É uma reportagem da revista Oeste. E aí, novamente, a gente falando aqui sobre busca de vida em outros lugares do sistema solar ou do espaço, vemos aí que também é um assunto bastante recorrente, né? Então, esses pesquisadores, eles usaram dados de um robô chamado Curiosity, que é um robô da NASA, que está numa cratera chamada Gale lá. E eles analisaram esses dados, especialmente geológicos ali da superfície dessa cratera, e eles identificaram que Marte, ele já foi, em algum momento, a água já esteve presente nesse planeta, muito depois de quando foi considerado que ele tinha se tornado seco, ou seja, que na verdade, o tempo em que a água existiu foi num momento diferente que eles imaginavam, e não teria dado tempo suficiente para ter formado a primeira vida e acontecido todos aqueles processos evolutivos que a teoria da evolução defende, né, atualmente. E aí o pesquisador, ele diz o seguinte, que isso tem uma influência sobre a ideia a respeito da presença de água em Marte, e aí também isso vai ter impacto nas pesquisas que tentam encontrar vida ou evidências de vida lá. E o resultado da pesquisa dele sugere que a chance de ter existido vida em Marte é muito menor, smaller, né? É menor do que eles imaginavam inicialmente. Então, mais um dado aqui que acaba sugerindo que está cada vez mais difícil encontrar vida em outros lugares do sistema solar. Se a gente não encontra num planeta que está aqui pertinho, né? Imagina nesses aí que estão muito mais distantes. Seu microfone. Aqui, pronto. E de novo, né, aqui no meu canal também, se você colocar no buscador Marte, digita só a palavra Marte, você vai encontrar um vídeo, já tem alguns anos aí, bem interessante, Vida nas Salmouras de Marte, né? Foi uma notícia veiculada um tempo atrás, que também coloca aí mais uma pazinha de cal nessa pretensão de encontrar vida em Marte. No entanto, se encontrarem uma bactéria lá em Marte, vão dizer que é vida, mas aqui na Terra é um ser em gestação para algumas pessoas, né? Acaba sendo só um amontoado de moléculas, de células, né? Eu não vou entrar nessa questão agora, mas só para pensar, né? E temos o que mais, Maura, para hoje? O áudio. Estamos esquecidos hoje. É que aqui passa muito carro, eu fico com medo de interferir. Mas, o bom é que, como eu tô... Aliás, de novo, né, a Maura e eu gravamos aí no nosso horário de almoço, né, sempre naquela correria, ontem à noite, ainda aí, Maura, vamos selecionar que assunto para tratar aqui, né, mas está sendo legal, essa dinâmica, apesar da nossa correria, está sendo interessante, e eu gravo aqui no meu escritório também, meio-dia, o telefone não toca, está tudo mais tranquilo, e diferentemente da Maura aqui não passa carros, então está mais tranquilo por aqui. Mas, enfim, a gente vai levando. A última notícia me chamou a atenção porque ela foi feita... A manchete, na verdade, é o seguinte. Humanos primitivos, né? O trabalho com madeira de humanos primitivos estava muito à frente de seu tempo.
E aí, a notícia, e eu vou colocar aqui também para vocês o endereço do artigo, para quem achar interessante e quiser ver as imagens, tá? Dessas coisas que eu vou descrever aqui. Porque esses pesquisadores, eles encontraram algumas evidências de ferramentas e armas, tipo lança, ponta de lança e tal, de flecha e tal, feito em madeira, pelos humanos primitivos que viveram na época ali, paleolítico, né, com Pleistoceno, que seria o intervalo bem pequenininho, assim, sabe? Entre 2,5 milhões de anos atrás e 12 mil anos atrás. Então, eles teriam vivido aí em algum lugar nesse intervalo. E eles encontraram armas e ferramentas que foram feitas por esses homens ali numa região que eu não vou me atrever a pronunciar o nome, porque mesmo morando numa região que tem um monte de nome de alemão, eu não aprendi alemão ainda, mas é numa região da Alemanha, e aí eles encontraram esses artefatos que nesse intervalo que eu falei aí, do Paleolítico, seria mais ou menos uns 300 mil anos atrás. Primeiro de tudo que eu já achei incrível madeira ter sido preservado, mesmo nas turfas que tem lá e tal, ser preservado por tanto tempo, mas tudo bem. E aí, o que eles fizeram? Eles analisaram essas evidências e falaram assim, caramba, essas técnicas que eles usavam para construir essas ferramentas tá muito mais avançada do que a gente imaginava que eles teriam habilidade para fazer, né? Porque eles afirmam o seguinte, que o tamanho do crânio ele foi aumentando, o tamanho do cérebro consequentemente, e aí a capacidade cognitiva, as questões motoras e tal iriam acompanhando, né? De acordo com a evolução. Então eles falaram, nossa, então eles tinham habilidades muito maiores do que a gente imaginava para essa época, porque não só eles construíam essas ferramentas, mas eles reutilizavam esses materiais para fazer outras coisas. Então eles dizem aqui que isso sugere que esses antigos artesãos foram pioneiros adeptos da manipulação de madeira para transformá-la em ferramentas e armas eficazes. E aí pode ser muita especulação ou muita viagem da minha parte, mas eu lembrei exatamente da questão dos antediluvianos, né, antes do dilúvio, e de Noé construindo a arca. Então, às vezes a gente pode pensar, caramba, né? É lógico que enfim, essa pesquisa não foi feita dentro desse contexto, tá? Essa pesquisa foi feita considerando humanos primitivos de até os 300 mil anos atrás. Tá bom? Só que quando a gente transporta isso para a cosmovisão criacionista, você não tem humano primitivo, você não tem ancestral, você tem humanos. Então essas evidências, dentro da cosmovisão criacionista, foram deixadas por humanos, né? E mostra aí uma certa tecnologia para você manipular, que olhando as imagens, para nós parece não tão difícil, né? Mas naquele momento, sem toda a tecnologia e o conhecimento que nós temos, talvez não seria tão fácil assim para essas pessoas, mas enfim. E aí eu fico lembrando nessa época aí que Noé já imagina a tecnologia que deveria existir para construir um navio ou a arca. Lógico que teve toda essa questão sobrenatural para guardar a arca durante a chuva do dilúvio, aquela coisa toda, mas Noé teve que construir, né? Então imagina a construção não só para você cortar a madeira, de você alinhar a madeira, de você fazer a estrutura, mas também impermeabilização, questão betume e tal. Então é interessante a gente ver assim que essas questões tecnológicas elas não são muito novas, né? O homem desde sempre teve capacidade e habilidade para desenvolver e fazer trabalhos, no caso aqui, com madeira, né? Aí estão as pirâmides para contar essa história também, né? Me lembro que na adolescência eu li um livro do Erich von Däniken, né? Um alemão também, que me impressionou bastante. Eu não era nem criacionista na época, não tinha noção dessas coisas, mas o Däniken, quando ele se deparava com essas construções, aquelas desenhos de Nazca, metais já manipulados na antiguidade, enfim, ele atribuía tudo a extraterrestres, porque o ser humano, coitado, não pode fazer nada, né? Então, na visão evolucionista, o ser humano é um primitivo, sem capacidades, e como eles se deparavam com coisas assim, a tecnologia avançada naquele tempo, então só poderiam ser extraterrestres bem evoluídos, né?
Enfim, depois ele escreveu outro livro com o título Será que eu estava errado? E algumas de suas descobertas acabaram sendo questionadas por ele mesmo, né? Com a visão criacionista, a gente entende diferente. A gente entende que no passado os seres humanos eram mais fortes, longevos e certamente também conheciam alguma coisa de tecnologia, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, de duas coisas. Uma é a máquina de antecítera, quem sabe um dia a gente pode trazer para cá, né? É um mecanismo, uma espécie de relógio astronômico descoberto lá no fundo do mar, no mar Egeu, se eu não me engano, lá perto da Grécia, né? Na Grécia. É algo assim fantástico, né? É um relógio astronômico, muito antigo. Eu me lembro também, coloquei no meu livro História da Vida, isso, quando eu trato ali do dilúvio, de uma tigela de metal, acho que era prata, com incrustações ali em ouro, alguns detalhes em ouro, no meio de uma montanha de matéria, de rocha sedimentar, lá em Dorchester, nos Estados Unidos. O que uma tigela dessa, tão bem feita, fazia no meio de uma montanha, supostamente tendo aí seus milhões e milhões de anos, né, supostamente. Então, há questões para serem discutidas, mas infelizmente são descobertas tidas como anômalas, né, e muitas vezes não são tratadas adequadamente. Se você quiser também pesquisar alguma coisa sobre o tema Neandertais, parece que não tem nada a ver, mas já vou dizer por que eu pensei nisso e lembrei disso. Ali no meu blog criacionismo.com.br, vai ao buscador, coloca Neandertal. Você vai achar um monte de textos em que os neandertais são colocados como praticamente humanos modernos. Eles escovavam os dentes, eles faziam flautas para tocar ali músicas, eles inclusive tinham interação com o Homo sapiens. Então, parece-me que os neandertais eram bem humanos, né? E não se poderia talvez dizer que eram ancestrais evolutivos ou coisa parecida. Então, é outra coisa para a gente pensar e quem sabe um dia falar sobre isso também, né, Maura? Com certeza, Michel. Então, eu acho que esses aí foram os temas. Sexta-feira tem mais lá no meu canal, algumas notícias interessantes. Inclusive, eu vou até deixar aqui uma palhinha. Eu vou ter um convidado na sexta, um Legal. amigo meu, que é paleontólogo. A gente vai falar sobre o Tiktaalik. Saiu uma notícia aí, com algumas atualizações. E se para você que não sabe, Tiktaalik seria aí uma forma transicional na evolução da água para a Terra. E aí eu vou pedir a ajuda dele para explicar algumas coisinhas, já que ele é especialista, né? Opa, então se o pessoal quiser já, como preparação para assistir depois ou ouvir esse podcast, vá também, deixa eu ver aqui, ó, quer ver no Criacionismo, lembra que eu publiquei sobre isso também, né? Uhum. O Tiktaalik, que é com 2 Ks, né? Tiktaalik, com 2 As. Tiktaalik, né? Tem alguma coisa que eu publiquei, me lembro, no passado aí sobre esse fóssil. Então, vocês podem ler alguma coisa aí sobre esse assunto antes, para depois aproveitar melhor ainda o podcast de sexta-feira no canal Observatório das Origens. É a nossa pequena contribuição aqui para o criacionismo, né, Maura? Estamos tentando aí trazer de volta, né, esse ânimo, essa empolgação pela pesquisa criacionista e usando as redes sociais para isso, né? Vocês que queiram ler mais sobre o assunto, não esqueçam, scb.org.br tem a loja virtual ali com ótimos livros, cpb.com.br é o site da Casa Publicadora Brasileira. Você vai lá em livros, ciência e religião, tem vários livros ali muito bons também para você se inteirar mais sobre esse tema ou sobre essa controvérsia envolvendo criacionismo e evolucionismo. Maura, muito obrigado mais uma vez por essa parceria. Vamos aguardar aí ansiosamente o seu podcast de sexta-feira, ok? E você que nos acompanhou até aqui, um abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.